Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Contabilidade para Advogados, o canal que foi criado para ensinar contabilidade de maneira prática e objetiva. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai falar de mais um ponto importante sobre imposto de renda da pessoa jurídica, que tem regras específicas de dedutibilidade para despesa, que vou falar hoje sobre distribuição disfarçada de lucros, ou chamada DDL. Então, o que é uma DDL, né? Por que foi criada a figura da distribuição disfarçada de lucros? Por que o fisco criou essa regra específica de controle de dedutibilidade de despesa? Porque ela visa o quê? Visa evitar ou coibir que as pessoas jurídicas distribuam lucros de forma irregular aos seus sócios e acionistas de forma direta ou indireta. Então, qual que é o objetivo? É evitar que, por exemplo, uma pessoa jurídica faça uma operação com uma pessoa física, o seu sócio acionista, ou que pode ser uma pessoa jurídica de maneira que favoreça essa pessoa jurídica transferindo lucro indiretamente para ela. Por exemplo, ela compra um bem, né, por valor inferior ao valor de mercado, por exemplo. Então, ela adquire esse bem por valor inferior ao valor de mercado. Então, o que vai acontecer? Ela está pagando, né, um valor bem menor do que ele vale e, via de consequente, acaba transferindo o lucro indiretamente para uma pessoa jurídica, né? Ou ela vende, né, por um valor inferior ao valor de mercado. Então, existem regras específicas que a gente vai ver que visam evitar essa forma de transferir indiretamente lucros de uma pessoa jurídica para outra, de uma pessoa jurídica para pessoa física, né? Operações entre a pessoa jurídica e os seus sócios administradores, ou através de uma outra pessoa jurídica que ela está controlando indiretamente. Qual que é a base legal, tá, gente, da distribuição disfarçada de lucros, ou DDL? São os artigos 60 e 62 do Decreto-Lei 1598 de 77, que está hoje consolidado nos artigos 528 a 532 do atual Regulamento de Imposto de Renda, RIR 2018. Tá? E para que seja caracterizado a presunção, né, da ocorrência da distribuição disfarçada de lucro, que é uma presunção legal, há necessidade que haja operações ocorridas entre pessoas ligadas, ou seja, pessoas que têm algum tipo de vínculo, né, societário. Então, o que a lei, né, dispõe que são consideradas pessoas ligadas, que a gente vai ver agora. Então, está previsto no artigo 529 do atual Regulamento do Imposto de Renda, RIR 2018, e lá vai falar, inciso 1, considera-se pessoa ligada o sócio acionista dessa, mesmo quando for outra pessoa jurídica. Então, o sócio acionista, né, se eu fizer uma operação com sócio acionista, mesmo que for uma outra pessoa jurídica, é considerada pessoa ligada, portanto, tem que observar as regras da distribuição disfarçada de lucros que controlam a dedutibilidade do valor da despesa. Inciso 2. Considera também a pessoa ligada o administrador ou titular da pessoa jurídica. Então, o administrador ou titular da pessoa jurídica também é considerado pessoa ligada. Então, se eu fizer uma operação com um diretor da empresa, com um administrador da empresa ou um sócio da empresa, é a operação com pessoa ligada, portanto, eu tenho que observar as regras da distribuição disfarçada de lucros que estão consolidados no artigo 528 a 532 do atual Regulamento de Imposto de Renda. E, por fim, inciso 3, ele também considera como pessoa ligada o cônjuge, ou seja, a esposa, o marido, né? E os parentes até terceiro grau. Então, até terceiro grau, né, na sucessão também é considerado pessoa ligada. Então, se eu fizer com pai e mãe, fizer com irmão, se eu fizer com sobrinho, com tio, também é considerado operação como pessoa ligada, portanto, tem que observar as regras de DDL. Inclusive, os afins, né, e do sócio, pessoa física, de que trata inciso 1, e das demais pessoas que se tratam, refere inciso 2. Então, o que a lei busca, né? Busca justamente evitar favorecimento ou transferência indireta de lucros da pessoa jurídica para o seu sócio administrador. Tá? Então, essa é o pressuposto que a gente tem da DDL, ou da distribuição disfarçada de lucro. E aí depois o que nós temos? Nós temos as hipóteses de ocorrência da DDL. Então, quando eu devo aplicar a DDL? Quando é que eu devo observar as regras de ocorrência da DDL? Primeira coisa, tem que ser operação da pessoa jurídica com uma pessoa ligada. Tá? Então, essas hipóteses a gente viu no artigo 529 do atual Regulamento do Imposto de Renda. E aí depois a gente tem as hipóteses que a lei prevê que é considerado, né, DDL, portanto tem que observar as regras de dedutibilidade dessa despesa ou desse valor. Então,
Vamos lá, inciso 1, o que vai falar? Aliena por valor notoriamente inferior ao valor de mercado, bem do seu ativo à pessoa ligada. Ou seja, eu tenho lá um bem, um ativo, um imóvel, que vale, por exemplo, 10 milhões, e eu vendo por 500 milhões para a pessoa ligada, para o sócio, um administrador. Então, o que vai acontecer? A pessoa jurídica, ela reconhece um prejuízo, tá? Ou deixa de reconhecer um lucro nessa operação, e o que vai acontecer? A pessoa ligada que recebeu aquele bem vai receber esse bem por um valor menor, vai vender e vai apurar um ganho de capital por um valor maior. Então, o que vai acontecer? Indiretamente, eu transfiro o lucro que seria reconhecido na pessoa jurídica para a pessoa ligada, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então, o que vai acontecer? Quando houver isso e a autoridade fiscal detectar que houve uma venda de um bem por valor inferior ao valor de mercado, o que vai acontecer? Ele vai apurar o valor de mercado e a diferença, o que vai acontecer? Esse valor deve ser adicionado na base de cálculo do imposto de renda. Por quê? A pessoa jurídica que fez a operação deixou de reconhecer um ganho nessa operação. Portanto, o fisco vai lá e vai glosar, né, ou vai apurar o ganho que deixou de ser computado e vai tributar na pessoa jurídica que fez a operação. Aí nós temos o inciso 2, o que ele fala? Adquire bem por valor notoriamente superior ao valor de mercado, bem de pessoa ligada. Então, eu vou lá, agora que é o contrário, em vez de eu vender, eu estou adquirindo. Então, a pessoa, o sócio acionista tem um bem, né, e vai vender para a pessoa, para a sociedade. Então, o que vai acontecer? Ele vende por um valor superior ao valor de mercado. Então, vamos imaginar, é um imóvel que vale 1 milhão. Estou vendendo por 2 para a pessoa ligada. Então, o que vai acontecer? A pessoa jurídica reconhece, né, um custo, né, ou seja, é um custo desse bem maior, né? Então, esse ativo está super avaliado. Consequentemente, a pessoa física ou jurídica que fez a operação teve um ganho e indiretamente transferiu esse ganho dessa pessoa jurídica para outra. E qual que vai ser a consequência? A diferença entre o custo de aquisição do bem e o valor de mercado não constituirá custo ou prejuízo dedutível na posterior alienação baixa, inclusive por depreciação, amortização e realização. Então, essa diferença entre o valor de mercado e o valor do bem que está sendo adquirido, que está sendo superior ao valor de mercado, ele é indedutível. Então, a despesa de depreciação não é uma despesa dedutível, a despesa de amortização não é uma despesa dedutível e isenção também não. E se eu fizer a venda, né, desse bem da pessoa jurídica e apurar o prejuízo, esse prejuízo é uma despesa indedutível. Então, o que a gente está observando? Toda operação que eu fizer com pessoa jurídica ligada, eu tenho que sempre observar o que, gente? O valor de mercado. Depois a gente vai ver o que a lei estabelece como parâmetro como valor de mercado. Aí vai na terceira hipótese da presunção da ocorrência da DDL. Então, perde em decorrência do não exercício de direito à aquisição do bem e em benefício de pessoa ligada, sinal, depósito em garantia ou importância paga para obter a opção da aquisição. Então, o que vai acontecer? Eu deixo de exercer a opção, eu deixo de exercer aquele direito. Então, o que vai acontecer? Eu acabo reconhecendo o prejuízo, né? Esse prejuízo, o que vai acontecer? Né? Seria uma despesa dedutível na pessoa jurídica. Né? E lá a pessoa ligada reconhece um ganho. Esse ganho que seria tributado lá na pessoa ligada. Só que o que vai acontecer? Se a autoridade fiscal detectar esse tipo de operação, que é uma presunção da DDL, essa perda que seria reconhecida seria uma despesa indedutível. Portanto, ela deve ser adicionada na base de cálculo do lucro real. E, qual que é a quarta hipótese da ocorrência da DDL? Transfere a pessoa ligada sem pagamento ou por valor inferior ao de mercado, direito de preferência à subscrição de valores imobiliários de emissão da companhia. Então, o que vai acontecer? A sociedade emite ações, né? Essas ações são adquiridas pelo sócio ou acionista, seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? Que faz essa subscrição, né? E não há pagamento desse valor. Né? Então, quando ocorrer essa transferência, né, para a pessoa ligada, sem a ocorrência desse pagamento, desse valor, ou por valor inferior, o que vai acontecer? A diferença entre o valor de mercado e o de alienação será adicionado para fim de apuração do lucro real. Então, o que vai acontecer? Ocorre a DDL, ocorre essa transferência indireta, né, de lucros de uma pessoa jurídica para a sua pessoa ligada, e essa diferença tem que ser oferecida à tributação.
Aí nós temos a sexta hipótese da ocorrência da DDL, quando a pessoa jurídica paga a pessoa ligada aluguéis, royalties ou assistência técnica em montante que excede notoriamente o valor de mercado. Né? Então, eu alugo lá um imóvel, né, do meu sócio acionista, que é muito comum, né, pode acontecer. Então, eu alugo esse imóvel, gera uma receita, né, só que por um valor superior ao valor de mercado. Né? O que vai acontecer? Né? Essa diferença maior entre o valor de mercado e o valor da operação é uma despesa indedutível. Né? Eu não posso deduzir, porque eu estou transferindo lucro indiretamente da pessoa jurídica para a pessoa ligada. Então, sempre qual que é o parâmetro, gente? Valor de mercado. Tá? Então, a diferença entre o valor de mercado e o valor da operação, o que vai acontecer? Ela deve ser oferecida a tributação. Tá? E aí nós temos a última hipótese de ocorrência da DDL, que eu diria é uma regra geral, é o valor comum. Ou seja, se não se enquadrou nas 5 hipóteses anteriores, o fisco pode aplicar o inciso 6, né, da legislação, que é: realiza com pessoa ligada a qualquer outro negócio em condições de favorecimento, assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada do que as que prevalecem no mercado, ou que a pessoa jurídica contrataria com terceiro. Então, não se enquadra na 5, posso aplicar o inciso 6, que é uma regra geral, né? Eu diria um colchão que poderia abranger qualquer operação. Então, caracterizou operação com empresa ligada é diferente com o que seria o valor de mercado, essa diferença ela vai ser considerada como despesa não dedutível. Portanto, deve ser oferecida a tributação. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado? Qualquer operação que for efetuada, né, entre a sociedade e os seus sócios acionistas e sócios-acionistas, seja pessoa física ou pessoas jurídicas, tem que sempre tomar cuidado que essa operação pode estar sujeita à presunção da distribuição desgraçada de lucro, DDL. Então tem que sempre o que, gente? Observar o que? O valor de mercado. Porque se não observar o valor de mercado, a diferença entre o valor de mercado e o valor da operação, ela vai ser uma despesa indedutível, ou se não reconhecer a receita, vai ser um valor que deve ser adicionado à base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Tá? O que é valor de mercado? Né? O que a lei assim define como valor de mercado, né, no caso da DDL. Então ele vai estabelecer alguns critérios. Então, primeiro, valor de mercado seria a importância em dinheiro que o vendedor pode obter por meio de negociação do bem no mercado. Então, eu faço a comparação. Quanto custa esse bem, esse imóvel? Eu tenho parâmetro de mercado? Tenho como comparar. Quanto custa essa máquina? Quanto custa esse veículo? Eu tenho como saber qual é o valor de mercado. Então, eu vou verificar, se eu fizer a operação por valor muito diferente do valor de mercado, a diferença tem que ser oferecida à tributação. Tá? Também posso utilizar como parâmetros de valor de mercado o valor do bem negociado frequentemente no mercado ou em bolsa, é o preço das vendas efetuadas em condições normais de mercado que tem por objeto bens em quantidades e qualidades semelhantes. Né? Então, eu tenho comparação, eu tenho como fazer essa negociação, né, em condições semelhantes, em quantidades semelhantes. Né? Eu tenho mercado para poder fazer essa apuração. E aí nós temos, quando não tem valor de mercado, o que eu vou considerar? O valor dos bens para os quais não haja mercado ativo, ou seja, não tem valor de mercado, negociação, poderá ser determinado com base em negociações anteriores e recentes do mesmo bem ou em negociações contemporâneas de bens semelhantes entre pessoas não compelidas a comprar ou vender e que tenham conhecimento das dificuldades que influenciem de modo relevante na redução do preço. Então, se eu não tenho mercado ativo agora, eu posso utilizar negociações anteriores ou negociações de bens semelhantes e eu posso fazer uma comparação para dizer qual é o valor de mercado. E aí, vamos imaginar, se eu não conseguir realmente apurar o valor de mercado que aquele bem não tem negociação, não tem parâmetro, eu posso utilizar o laudo de avaliação. Tá? Então, eu posso usar o laudo de avaliação e cabe ao fisco contraditar esse laudo e dizer que o valor atribuído naquele laudo não é adequado. E eu entendo que seria através de um outro laudo de avaliação, mas a gente sabe que na prática o fisco, se ele quiser questionar, ele questiona e vai dizer que o laudo não se presta. Mas o laudo, se for efetuado por uma entidade independente, né, e com competência técnica, ela tem uma força probatória muito grande, portanto ele pode ser utilizado. Então, gente, a DDL é isso, ela tem como objetivo inibir transferência indireta de lucros da pessoa jurídica para os seus sócios
o acionista, seja eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e o controle pode ser direto ou indireto, e a lei estabelece 6 hipóteses que têm que ser observadas, né, para quando eu faço esse tipo de operação. E a eventual diferença, ela deve ser ou adicionada para fim da apuração do imposto de renda, ou não é despesa dedutível, tá? Então é isso que eu queria falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o seu like, dá a sua curtida, subscreve no canal para poder receber as novas publicações das nossas aulas, e vejo você numa próxima aula. Obrigado, gente.